Teleaula Natal. Olá, pessoal! Nós estamos iniciando a nossa 16ª aula de inglês e eu vou fazer a minha autodescrição nesse momento. O meu nome é Josué, o meu sinal de Libras é esse. Eu dou aula em 3 escolas da Rede Municipal de Natal, Monsenhor José Alves Landim, Irmã Arcângela e o professor José Melquíades. Eu tenho 41 anos, tenho olhos castanhos e cabelos também castanhos e estou vestindo uma calça preta e uma camisa amarela e laranja. E eu vou fazer essa mesma descrição agora, sendo que em inglês, já que nós estamos numa aula de inglês. Hello, students. My name is Josué. My sign in Libra is this. I am from Natal. I am Brazilian. I am 41 years old. I have brown hair and brown eyes. And I am wearing black pants and a yellow and orange t-shirt. Nós vamos dar início à nossa aula, que tem como título Tópicos que ajudam a compreensão de textos em inglês. E quais são esses tópicos? Nós vamos ver na aula de hoje os pronomes reflexivos e também nós vamos estudar esses 3 tópicos que vocês estão vendo abaixo, que não são subtópicos de pronomes reflexivos. Pode até passar essa impressão, mas são 4 assuntos diferentes que eu tenho certeza que vocês, alunos, vão se identificar com homônimos, parônimos e polissemia na rotina das aulas de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Eu sempre gostei da disciplina de inglês, é tanto que eu me formei professor, e eu nunca deixava os meus professores em paz, praticamente em todas as aulas, fazendo esse tipo de pergunta que eu acredito que vocês também fazem, relacionados a homônimos, parônimos e polissemia. Então, nós vamos começar com esses 3 assuntos, o que é e quais as principais dúvidas dos alunos, e logo após, numa explicação um pouco maior e dentro de texto, nós vamos ver os pronomes reflexivos. Então, nós vamos começar com o primeiro assunto de hoje, que são os homônimos. O que são homônimos? São palavras que se escrevem de formas diferentes, mas que possuem o mesmo som. Vamos ver alguns poucos exemplos na nossa língua portuguesa. A palavra cesta, ela tanto pode ser escrita com SX ou pode ser escrito com CS, dependendo do contexto. Então, são palavras que se escrevem de maneiras diferentes, com letras diferentes, mas as duas se pronunciam cesta. Imagine um estrangeiro que está aprendendo a nossa língua, a língua portuguesa, digamos um chinês, ele chega para você ou para mim e pergunta: olha, eu ouvi uma palavra e eu queria saber como se escreve. Você poderia escrever para mim? Aí a gente pergunta qual é a palavra? Cesta. Nem eu e nem você tem como responder como se escreve, a não ser que ele diga o contexto que ele ouviu, porque isso são palavras homônimas. Ela se escreve de maneira diferente, mas o som é o mesmo. Então, se o estrangeiro disser sexta que vem haver a aula, aí você vai saber como se escreve o sexta que ele quer. E se ele disser as maçãs estão dentro da cesta, aí você tem como dizer a ele como se escreve. Eu sempre perguntava sobre palavras homônimas aos meus professores. E aí ele sempre pedia o contexto. Vamos ver outros exemplos? A palavra concerto. São 2 palavras que se escrevem de forma diferente, mas têm o mesmo som. Isso são palavras homônimas. Concerto com S é ajeitar algo que está quebrado. E concerto com C é um show musical. E o próximo exemplo, a palavra cela. São 2 palavras que se escrevem de forma diferente, mas que têm o mesmo som. Cela com S é um objeto que se coloca em cima de um animal, como por exemplo um cavalo, para você andar em cima dele. Também pode se usar em cima de camelos. E cela com C é um quarto pequeno. 2 palavras se escrevem diferente e possuem o mesmo som. Vamos ver exemplos agora em inglês. A palavra bed. Ela pode ter uma diferença mínima dentro do livro de pronúncia, mas quando a gente está falando, a pronúncia a gente usa com a mesma pronúncia. Bad pode ser mal
e bed pode ser cama. Então, na hora que você escuta essa palavra, se você só conhece um desses significados, você vai relacionar com aquele que você conhece. Essa é a importância de se estudar o máximo de palavras homônimas que existirem, para que, de acordo com o contexto, você entenda o que a pessoa, qual dessas duas palavras bed a pessoa está falando. Outro exemplo são as palavras to, que pode significar, dependendo da frase, o to apenas com um O, para, to com dois O's também, e to, o número 2. Outro exemplo é a palavra for. Existem duas palavras homônimas em inglês que se escrevem de maneiras diferentes e significam coisas diferentes, mas têm a mesma pronúncia. For, que significa para, e for, que significa 4. E o último exemplo dessas palavras homônimas é a palavra meet, que pode ser escrito com dois E's e significa encontro, mas também pode se escrever com EA e significa carne. A palavra meat vai depender do contexto. As palavras break. Break pode se escrever com EA, que significa quebrado, e também pode se escrever com AKE, que significa freio de um carro. Não necessariamente o freio de mão, mas o freio de um carro. E aí a dúvida dos alunos, que era a minha dúvida quando eu estudava. Professor, como se escreve essa palavra que eu ouvi? A resposta do professor era sempre a mesma, e é isso que eu digo para os meus alunos. Depende da frase, porque a palavra bed, que você está me perguntando, ela tem duas palavras que se escrevem de maneira diferente. Dependendo do que você ouviu, é que eu posso dizer como se escreve a palavra bed. Eu espero que vocês tenham entendido o que é homônimos e estudem e pesquisem homônimos, porque se você só conhece um significado, atrapalha a compreensão dos seus textos e também quando você estiver ouvindo alguém falar. Vamos agora para o segundo assunto, que são os parônimos. Parônimos são palavras muito parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia. Elas não são iguais, como cesta e cesta, mas confundem os seus significados. E aí eu vou dizer de novo a vocês, pesquisem uma quantidade boa de parônimos para que você não saiba apenas um significado, mas que você conheça os dois. Vamos ver exemplos em português. Tráfego e tráfico. Essas palavras não são homônimas porque a pronúncia não é igual, mas elas são muito parecidas. A gente precisa saber que tráfego é um conjunto de carros numa rodovia e tráfico é a venda de produtos ilícitos, produtos proibidos. Se você só conhece um desses significados, quando você ouvir, você poderá se confundir. Outro exemplo de parônimos. Comprimento, cumprimento. Não são iguais, mas elas são bastante parecidas. Comprimento é a medida de tamanho e cumprimento é você falar com uma pessoa. E agora nós vamos ver exemplos de parônimos em inglês. Você tem aí ship e shape, que coincidentemente a palavra que se escreve com E se pronuncia com I e aqui se escreve com I se pronuncia com E. Se você só conhecer uma dessas palavras, quando você ouvir as duas, você vai relacionar com o significado apenas da que você aprendeu. Então vamos pesquisar mais palavras que sejam parônimas para não confundir. Ship, ovelha, ship, navio. Outro exemplo, head, que é cabeça, e a cor vermelha, que muitos alunos pronunciam head, mas na realidade ela usa um R que nós não temos na língua portuguesa, que é o som de ra, re, ri, ro, ru. Esse é um som que existe em inglês, mas não em português. Então a pronúncia dessa parônima, que é vermelho, é red. Head, cabeça. Red é a cor vermelha. Outro exemplo está aí nessas duas embalagens. Dog show e dog show. Que muitos alunos eu já vi me mostrar essa segunda propaganda verde pronunciando como show. Dog show é amostra de comida canina. E dog show, alimento para cachorro. Nós vamos agora entrar no terceiro assunto, que é palavras polissêmicas. O que é polissemia? São palavras que possuem mais de um significado. Por exemplo, em português, a palavra manga.
Dependendo da frase, pode ser uma fruta ou pode ser uma parte da camisa, que no caso da ilustração seria a parte preta da camisa. A palavra presente em português significa 3 coisas. Imagine aí uma pessoa de fora perguntando: o que significa a palavra presente? Me explique. Depende do contexto. Por quê? Porque presente pode ser o contrário de ausente, quer dizer, você está no local. Pode ser fazer paralelo com o tempo, que seria, no caso, passado e futuro. Esse presente significaria hoje. E também a palavra presente, pelo fato dela ser polissêmica e possuir vários significados, pode ser um objeto que você dá no dia do aniversário. E aí, as dúvidas dos alunos, inclusive eram as minhas dúvidas quando eu estudava, em relação aos homônimos professor, como se escreve essa palavra sexta? Depende, porque existem 2 maneiras de se escrever. Já na polissemia, a dúvida não é essa. A dúvida é: professor, o que significa essa palavra? Diga para mim em português. Manga. A palavra manga, ela não tem 2 maneiras de se escrever, mas ela significa mais de uma coisa. Então o professor vai dizer: diga a frase. Eu chupei uma manga, fruta. Minha mãe costurou a manga, é uma parte da camisa, certo? Então o significado da palavra se confunde na polissemia. E como se escreve a palavra se confunde nas homônimas e nas parônimas. Vamos ver exemplos agora de palavras polissêmicas em inglês. A palavra ledger pode significar letras ou pode significar carta. A palavra hard pode ser algo difícil de fazer ou pode ser um objeto pesado. A palavra match pode ser a palavra fósforo ou um jogo de futebol. Se você só conhece match como fósforo, toda vez que você ouvir, inclusive na frase que falar do jogo de futebol, você vai achar que a pessoa está falando de fósforo. Então é bom você conhecer as 2. E fine, a gente conhece muito como bem, né? I am fine, mas a palavra fine também pode significar a palavra multa de trânsito. Então, se você só conhece fine como bem, e na frase ou no texto tem lá multa de trânsito, você vai se confundir. Vamos estudar palavras polissêmicas para a gente conhecer os vários significados. E nós vamos ver agora o exemplo de um verbo que é polissêmico, porque existem verbos que possuem muitos significados dependendo da preposição que o acompanhar. O exemplo que eu vou usar, mas existem outros verbos, é exatamente o verbo get. Aí, ó, get up, get down, get in, get out, get close. Cada uma dessas, dependendo da preposição, o verbo get, ele vai assumir traduções diferentes. Get up, levantar, get down, ficar triste, get in, entrar, get out, sair e get close, aproximar. Então, vocês peguem os verbos que são polissêmicos e estudem os vários significados que cada um deles tem. Agora nós vamos entrar no último assunto, que são os pronomes reflexivos. Vamos ler esse texto agora. Please, Jack, help me here. I can't do it by myself. Okay, Mary. What is it? I want you to help me with the dinner. Well, and the rest of the family? They need help too. No, they don't. My husband Mike is washing the car and he can do it by himself. My daughter Maggie is cleaning the bedroom and she can do it by herself too. My sons Peter and John are watering the garden and they can do it by themselves. Food is more important to everybody when we all finish our houseworks. Oh, I see. And I agree. Vamos analisar esse texto. Essa senhora está pedindo ajuda para um rapaz chamado Jack, porque ela não vai dar conta do serviço só. Esse só, myself, é exatamente um pronome reflexivo. É um pronome que você está falando de você mesmo e sempre ele se relaciona com a pessoa a quem ele foi direcionado. Ok, Mary, o que é? Eu quero que você me ajude com o jantar. Bom, eu vou lhe ajudar no jantar, mas o resto da família, eles precisam de ajuda. E aí, na maior fala do texto, Mary vai explicar. Não, eles não precisam. Meu marido está lavando o carro e ele pode fazer isso sozinho. Minha filha está limpando os quartos e ela pode fazer isso sozinha. Meus filhos estão aguando o jardim e eles conseguem fazer isso só, sem precisar de ajuda. Comida é mais importante para todos,
Porque todo mundo vai estar com fome quando a gente terminar nossas obrigações. Ah, eu entendo e concordo. O pronome reflexivo refere-se ao sujeito da oração, às vezes mostrando que a ação é aplicada a ele, às vezes mostrando ênfase ao sujeito, ou mostrando solidão. Vamos ver um exemplo de quando o pronome reflexivo refere-se ao sujeito da oração? I will do it by myself. Esse myself está se referindo ao I. Eu posso fazer isso eu mesmo. E quando, às vezes, ele mostra a ação aplicada a ele. Algo que ele fez, mas ele sofreu. Esse exemplo aí mostra o sujeito e o verbo the boy cut, o menino cortou, the watermelon, a melancia. Note que a ação cut ela foi aplicada ao objeto. Mas nessa frase, the boy cut himself, essa ação está sendo aplicada ao sujeito. O menino se cortou. Então, essa explicação de vermelho, às vezes mostrando que a ação é aplicada a ele, é exatamente esse exemplo, onde a pessoa pratica a ação e ela mesma sofre. Mas, às vezes, mostra apenas ênfase ao sujeito. George wrote the letter himself. Ele próprio redigiu a carta. Ou mostrando solidão. Did you go to the park by yourself? Você foi ao parque sozinho? E agora, nós vamos ver os pronomes reflexivos. O que se relaciona com I é myself, eu mesmo. You, yourself. He, himself. She, herself. Todos esses têm no texto. It, itself. We, ourselves, porque é o plural que termina em F. Ele troca no plural para VES. You, yourselves. E they, themselves. Você tomando nota desses pronomes vai conseguir compreender o texto a seguir. Que, aliás, é o último slide. Jack, me ajude porque eu não posso fazer eu mesma? Aí, quando ele pergunta, e o resto da família? Tá aí os pronomes reflexivos. Meu marido pode dar conta ele mesmo. Minha filha pode dar conta ela mesma. Os meus 2 filhos podem dar conta do jardim eles mesmos. Muito bem, nós estamos concluindo a aula de hoje e eu recomendo que esses 4 tópicos estudados vocês pesquisem, porque quanto mais você pesquisar o que são palavras homônimas, parônimas, as palavras que possuem mais de um significado, polissemia, e os pronomes reflexivos, melhor será a compreensão do seu texto em inglês. Melhor você vai compreender o seu texto. Até a próxima aula. Goodbye.